nosso simulado. Galera, esse simulado é a própria prova. Por isso que era fundamental que tu tivesse tentado. Então olha só, questão 1 do simulado. Um corpo com velocidade de 72 km por hora. Ô meu querido, já divide por 3,6 e já anota 20 metros por segundo. Tem massa de 20.000 gramas. Já divide por 1.000, 20 quilogramas. Calcule a quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades. Quantidade de movimento? M vezes V. Como a massa é 20 e a velocidade é 20, temos 400 quilogramas metro por segundo. Então é uma questão que tu não pode errar, tens que garantir uma pontuaçãozinha nela. Só tem que ter carinho com as unidades. Questão 2. Suponha que um barco rebocador aplique uma força de 500.000 newtons por um tempo de 2 minutos. Barco rebocador, para quem não sabe, é usado para atracar navio no cais. Tempo que ficou atuando essa força? 2 minutos. Calcule o impulso adquirido pelo corpo. Impulso é igual a força vezes tempo. Se tu colocar nessas unidades, como eu não pedi no sistema internacional, seria até aceitável. Daria 1 milhão de newton minuto. Mas o mais correto é a gente sempre passar para o sistema internacional. 120 segundos. Impulso é igual 5 vezes 12, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 60 milhões de newton segundo. Professor, e os zeros? Por que tantos zeros? Para que tu perca o medo e deixe de ser lerdo com os zeros. Eu ainda vejo alunos empilhando zeros na hora de multiplicar. Eu não consigo me conformar como é que um aluno faz isso. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver porque isso aqui é muito divertido. Deixa eu ver que é legal pra caramba. Ah, não, muito mais legal. Assim eu vou longe. Aí, beleza. Vocês zero? Zero. Vê se isso aqui não é coisa pra louco, cara. Vê se isso aqui não é coisa pra louco, bicho. Então, ó, pelo amor de Deus, cara, pense. 5 vezes 12. Faz 5 vezes 12, cara. Dá 60. Esse zero, ó, veio do 5 vezes 12. Só conta quantos zeros a mais. 6 zeros. E acrescenta eles. Eu não tô te sacaneando, cara. Eu tô querendo que tu fique competitivo pro vestibular. Principalmente pensando na nossa querida UFSC. Ô professor, Pois não. pode botar nessa resposta 6 vezes 10 na... Ah, eu fico todo bobo. 6 vezes 10 na 7 é ninja. Assim é mais bonito. Não pode botar tipo 5 vezes 10 na 5 vezes 120 que dá. Sim, 5 vezes 10 na 5 vezes 1,2 vezes 10 na 2. Certo? Pode ser também. 5 vezes 1,2 dá 6. 10 na 5, 10 na 2, 10 na 7. Perfeito, muito bem. Então tu vê, a questão 1 e a questão 2 é um presentão, é aquela questão que tu já garante pontinhos preciosos na prova. Questão 3. Um corpo inicialmente em repouso. Não custa, meu. Anota, V0 igual a 0. Eu ficava me batendo, meu Deus, como é que eu vou não ter velocidade? Não falou a velocidade. E estava escrito lá, repouso. Certo? Eu tinha essa dificuldade, eu juro. Passa a sofrer a ação de uma força variável, conforme o gráfico abaixo. Sabendo que a massa do corpo é de 20 kg, determine. Ele forneceu o gráfico da força em newtons com o passar do tempo em segundos. Letra A. A quantidade de movimento inicial. Q é M vezes V. Se é inicial, a velocidade inicial. Se o cara disse que está parado, 20 vezes 0 na matemática profunda. Professor, só peguei e escrevi 0. Parabéns, era o esperado. Letra B. O impulso aplicado no corpo. Impulso é força vezes tempo. Eu posso simplesmente usar essa fórmula? Não, por quê?
Parabéns, garoto. Força variável. Qual é a saída, então? Calcula a área. Geralmente o pessoal prefere separar ali em área 1 e área 2. A área 1 é a área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. A área 2 é de um retângulo. Base vezes altura. Muito carinho, hein? Base do triângulo, 6. A altura do triângulo, 20 sobre 2. Base do retângulo é do 6 ao 15. É 9, hein, gente? A altura do retângulo, 20. Impulso é igual. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 6, 60. 2 vezes 9, 18. Com 0, 180. E 60 mais 180, 240 newton segundo. Área do gráfico. Letra C. A quantidade de movimento final no tempo de 15 segundos. Tem um teorema que a gente estudou há pouco que falava que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é igual à quantidade de movimento final menos a inicial. Se eu descobrir que o impulso é 240 e a quantidade de movimento final eu quero calcular, a inicial é 0, automaticamente eu descobri que a quantidade de movimento final é 240. Poderia escrever newton segundo ou quilograma metro por segundo, que dá no mesmo. E letra D, a velocidade final. Pô, peraí, se eu tenho a quantidade de movimento final, eu posso obter a velocidade final. A quantidade de movimento final é 240, a massa do cara foi fornecida no começo, é 20, está multiplicando, passa dividindo, 240 dividido por 20, corta os zeros, 24 para 2, 12 metros por segundo. Saúde. Essa questão do jeito que ela está escrita, ela fica de um nível light, fica leve. Por quê? Porque eu te estimulei a primeiro calcular a quantidade de movimento inicial, a pensar sobre isso. A depois calcular o impulso. Depois calcular a quantidade de movimento final. Para depois te pedir a velocidade final. No vestibular, é muito provável que ele dê a mesma questão. Só que ele só pergunta qual é a velocidade final. Ou seja, o aluno por conta própria tem que sacar que ele tem que ir atrás da inicial, tem que ir atrás do impulso, tem que achar a final, para depois matar com o golaço. Então, dessa maneira, a questão ficou picadinha, dá para tu, mesmo que tu erre de repente alguma coisa no meio do caminho, se tu for, fizer com carinho, A e a B tu já ganha metadezinha, dá para chegar junto na questão. Só vou trocar os dados, prometo. Questão 4. 2 carros trafegavam em sentidos opostos com velocidades de 10 metros por segundo e 30 metros por segundo. E com massas de 1000 kg cada. Sabendo que após a colisão os carros permanecem grudados, determine o módulo da velocidade do conjunto logo após a batida. Espera aí, desenhar o que está acontecendo às vezes ajuda bastante a entender. Dois carros de 1 tonelada, um tinha velocidade de 10 metros por segundo, sentido oposto, frontalmente bateram. Jesus, vai dar morte. 30 metros por segundo. Logo após a colisão, bum, os carros ficam grudados. O olhinho tem um xizinho. Só a cabeça. Parece brincadeira, mas é muito triste. Eu já te comentei e repito, eu já quase morri no trânsito e já perdi muitos amigos no trânsito. Certo? E vocês devem perder alguns amigos queridos ao longo da final da adolescência e início da adultez. Vocês tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. Agora o Brasil está melhorando, né? Tá uma paulada para quem for pego dirigindo bêbado e tudo mais. Mas né, a gente tem que se conscientizar mesmo. Tomem cuidado com isso, tá? Ao fazer 18 anos, o pai dá um carro, acha que o cara já tem maturidade. Aí imagina teu pai, como é que ele vai sobreviver vendo o filho morto com o presente que ele deu, a arma para o crime foi dada pelo próprio pai. Isso é muito triste. Pensem com muito carinho sobre isso, galerinha. Na minha época, cara, meu pai largava a gente sem cinto no carro, saía tomando trago aí nos botecos, nos restaurantes, 5, 10 caipirinhas, ia para casa dirigindo, chegava em casa num cavalinho de pau com o carro, as crianças atrás do carro sem cinto. E era normal, tranquilo lá. Tranquilo, sem cinto. Minha tia me mandava, minha tia de São Paulo, né? De São Paulo ela era sempre um pouquinho mais à frente que nós.
Ah, Otávio, pô, usa o cinto. Eu ficava rindo da cara dela e tirando o cinto. E achava babaquice dela cobrar o cinto. Tu vê, cara, olha só o ser humano que vos fala. Foi uma criança satânica, certo? Que não queria estudar. Pois é, faltou pouco. Ainda tem que estudar muito. Fala, meu querido. A velocidade final, então, metros por segundo ou ao segundo ao quadrado? Velocidade é sempre metros por segundo, né? Velocidade é sempre metros por segundo. Aceleração é que é metros por segundo ao quadrado. Show de bola. Pessoal, toda a questão que envolve pancada de alguma coisa, tiro de canhão, tiro de arma, sujeito pulou da canoa, 2 patinadores se empurraram, os meninos do skate se empurraram. Todas essas situações, quantidade de movimento inicial igual a final. Já que tem o carro A e o carro B antes e depois, quantidade de movimento do A mais do B no início é igual quantidade de movimento do A mais do B no fim. O cara que já quiser, se o vestibular não for discursivo, já sair escrevendo MV, 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 pode. Cuidado, hein? Se fossem 3 carros se chocando, ia ter 3 MV, 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 MV. Antes é igual, MV, MV, MV depois. Só isso. Eu digo isso, cara, porque tu imagina tu fazer 10 exercícios e ter que escrever essas 3 frases primeiro. Não dá. Chega uma hora que tu tira, já vai direto para a última linha. Massa do carro A, 1000. Velocidade do carro A, 10, tá tranquilo. Massa do carro B, 1000. Ai meu Deus, e agora? Velocidade menos! É o risco que tu corre. O risco que tu corre é distraidão, não perceber que vai aparecer o menos lá. Por quê? Por quê? Claro, se pra lá a gente disse que é mais, que nem nosso eixo X, pra lá tem que ser menos. Lógico. Tem questãozinha que às vezes o cara bota o menos. Teve uma prova minha um tempo atrás, eu estava com a cabeça, que eu botei o menos já na prova. Eu não costumo fazer isso. Eu queria que vocês tivessem, né? Outra, ó, se bater um na traseira do outro, os 2 positivos ou os 2 negativos, né? Beleza? Esse é o momento perigoso da questão. Se tu estiver ligado nisso, é mais uma questão que é tua. É mais uma questão que é tua. Massa depois da batida, 1000. Velocidade do corpo A, não sei. Massa depois da batida do carro B, 1000. Velocidade, não sei. Não vou chamar de VA e VB porque eles grudaram. Por isso eu posso chamar de uma única velocidade, V. 10.000 menos 30.000. 10.000 menos 30.000 é igual 1000V mais 1000V, 2000V. Menos 20.000 dividido por 2.000, está multiplicando, passou dividido. Menos por quê? Por quê? Por que menos? Nós acabamos de dizer que para lá é mais. Se eu estou dizendo que a velocidade final é negativa, quer dizer que os carros após a pancada se arrastam para a esquerda. Como que eu posso prever antes de acabar a conta se após a batida, se os carros grudarem, se eles vão para a esquerda ou para a direita? Pior é que não é a velocidade. Ou seja, tem que ver o produto, né? É a quantidade de movimento que determina quem arrasta quem. Então, nesse caso, foi uma coincidência o cara de maior velocidade ter arrastado o outro. Se eu acrescentar massa suficiente nesse cara, depois da batida, certo? O cara com menos velocidade pode acabar arrastando o cara com maior velocidade. Show de bola! Tu vê, cara, a questão tá dada. Se tu der uma treinada, não vai ter surpresa. Já tínhamos feito questões similares a essa. Última questãozinha. Questão 5. Vamos ver o que ele diz na questão 5. Um corpo com velocidade inicial de 40 metros por segundo é empurrado em sentido oposto ao de seu movimento, com força variável de acordo com o gráfico abaixo. Sabendo que a massa do corpo é de 0,5 kg, determine. E o gráfico que ele forneceu é assim, ó. Força em newtons, distância em metros. Começou com 20 newtons, depois foi decaindo. 10, 20 e 20. Letra A. A energia cinética inicial do corpo. E aí, galerinha, como é que acha a energia cinética inicial? mv ao quadrado é
só usar a velocidade inicial. Ele disse a massa meio quilo, deu a velocidade, 40 ao quadrado, sobre 2, 40 vezes 40, 1.600, dividido por 2, 800, dividido por 2 de novo, 400, dividir por 2, dividir por 2. Só vai mudar os dados, cara, não pode se perder esse item A de jeito nenhum. Letra B, que tem um detalhe perigoso. Letra B, que tem um detalhe perigoso. O trabalho aplicado no corpo. Como é que eu vou calcular o trabalho aplicado no corpo? A área, nesse caso... Tá bem, garoto. Trabalho não é força vezes distância? Calcular esta área é estar multiplicando a força e a distância. Trabalho é igual a área. Como na questão anterior nós fizemos a área 1 e a área 2, essa aqui eu vou fazer a área do trapézio para te estimular. Quem é a base maior desse trapézio? 20. Quem é a base menor? 10. Quem é a altura do trapézio? 20 também. Sobre 2. 20 por 2 dá 10. 30 vezes 10. 300 joules. Só tem que tomar um cuidado. Menos. Quando ele falou que a força atuava no sentido oposto ao do movimento, o cara está indo para lá enquanto alguém empurra no sentido oposto. É um trabalho resistente. Aquele menos é indispensável. E na letra C, caso tu tivesse esquecido disso, na letra C eu perguntava qual é a classificação do trabalho? Para o aluno se tocar, que é resistente, e aí de repente ele consegue voltar na letra B e corrigir, caso ele tenha esquecido. Letra D. A energia cinética do corpo após a aplicação da força. Depois que a força foi aplicada, qual será a energia cinética final do corpo? Ele tinha quanto de energia no início? 400. A força entregou ou retirou energia? Retirou quanto? 300. Vai sobrar quanto? É até intuitivo, dá de fazer de cabeça, mas nós queremos ser os melhores. Portanto, trabalho é variação da energia cinética. Energia cinética final. Qual foi o trabalho mesmo? Menos 300. Energia cinética final é o desejo. Enquanto a energia inicial, 400 menos passa mais. 400 menos 300 é a energia cinética final. A energia cinética final, 100 joules. 100 joules, como era esperado já. Para finalizar, ele pergunta a velocidade final do corpo. Se o vestibular perguntar só o item E, não perguntar nada além disso, né? O aluno tem que ter muita habilidade para sozinho, né? Trilhar o caminho certo. Pô, peraí, a última perguntinha agora ficou tranquilo, porque eu já tenho a energia cinética final. Se eu tenho a energia cinética final, se eu jogo na fórmula da energia cinética, eu obtenho a velocidade final. Quem não tivesse percebido que o trabalho era resistente, ia conseguir uma velocidade maior do que a inicial. Não faz sentido, né? Um cara é empurrado contrariamente ao movimento e aumenta de velocidade. Então, se o cara está atento também, ele percebe eventuais enganos. 2 está dividindo, passa multiplicando, dá 200. O 0,5 está multiplicando, passa dividindo. Dividir por 0,5 é multiplicar por 2. E a raiz de 400, todos sabem, 20 metros por segundo. Mostrando uma redução de velocidade, o que era esperado. Então, simuladinho, cara, é a própria prova. Se tu treinar, tu tem um tempo legal ainda para tirar algumas dúvidas. Vai dar tudo certo, meu querido. Ainda quero ver se eu coloco alguma questão, um desafio ali, para tu conseguir um pontinho a mais. Muito bem! Dei mais uma estudada aí. Quando tiverem alguma dúvida e quiser que eu refaça alguma questão, é só procurar a gente. Dá tudo certo. Por que que o nome dele é energia cinética dele? Por que que... Por que que a fórmula que usa na dele não é energia cinética dele, porque não tem a velocidade? Ótimo, exatamente, garota, perfeito.
para eu poder usar a fórmula da energia cinética, para calcular a final, eu precisaria da velocidade final, eu não tinha. Aí eu tive que usar uma outra fórmula, a única outra fórmula que relacionava energia inicial e final era o teorema do trabalho. Exatamente, se eu já tivesse a velocidade final, eu poderia usar essa fórmula, né? Ótima observação, é isso mesmo. Professor, aqui tem 5 questões, na matemática tem 10. Pois é, não, mas olha só. Se tu for olhar item a item, bacana a tua pergunta. Tu percebeu que eu peguei algumas questões e separei em A, B, C, D. Ou seja, é uma questão que não vai valer um ponto só. Se nós formos contar quantos itens tem a prova de física, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ontem 12 itens. Eu vou tirar 2 itens da prova de física, para ficar um item cada um valendo um pontinho, beleza? Então é isso aí, não fiquem preocupados, imagina, 5 questões, né, a preocupação do cara é errar uma, já foi 2 pontos embora. Mas se tu for ver, tem 10 itenzinhos, cada um valendo um pontinho. Antes matemática também vai ter 5 questões, como todas. Eu vou procurar fazer 10 itens ou 8 itens, a gente tem feito isso, né? Entre 10 e 8 itens a gente tem feito, ou seja, ou vale um ponto cada um, ou 1,25 cada um, vai ser sempre nessa faixa. Já aproveito então a pergunta para avisar. Como é que é a recuperação trimestral? Ctrl+C, Ctrl+V da P1 e da P2 do trimestre. Como é que é a recuperação final? Eu pego todas as provas do ano e deixo só 20 questões. Faço super Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V more. Tiro as questões idiotas, eu tiro assim, muito idiota, aquela que o cara olha, puf, não precisa nem fazer conta. Eu tiro ela por quê? Porque eu sou filho da mãe? Não. Talvez. Mas assim, o mais importante é que o MEC ele faz uma tabela dos infernos. O aluno vadiou o ano inteiro, vadiou. Aí ele vai lá e fica com uma nota nojenta no final do ano. Ele pega a tabela do MEC e resolve a vida dele. Tava ferrado. Aí de repente tira 3 aprovado. 3 está aprovado. 30% da prova do final do ano tá show de bola. Pode tocar a vida para frente. Isso é muito esquisito. Por quê? Porque na verdade é um sujeito que não conhece a nossa realidade, que não sabe o que está acontecendo na sala de aula. Ele vai lá e faz um cálculo mirabolante para ajudar o aluno a ser aprovado. É uma coisa assustadora. Porém, o cara faz a tabela no MEC, eu faço a minha prova de recuperação. Então eu faço de tal forma que, se o cara precisa tirar 2, ele vai ter que saber bem algumas 2 questões, né? 4 questões das 20. Das 20 ele vai ter que saber fazer 4 questões legal para vir aqui e matar o pontinho dele, beleza? Não vou botar número satânico, eu só vou tirar aquelas questões que eram ridículas, que eram aquelas questões que eu fazia pro cara não ir tão mal na prova. Mas resumindo, tu vai ter mais 60 questões para estudar ao longo do ano. 20 delas é que vão cair na prova. Tu não fica estudando as idiotas, entendeu? Que eu já tô te avisando, cancela as idiotas, fica estudando. Então dessas 60, tu vai arriscar umas 30 que são melhores. Fica fera nelas, cara. Dá para tirar 9 na prova, dá para tirar 10 na prova. Beleza? Então, escuta o que eu tô te dizendo. Eu quero o teu bem, me mostra nesse final um pouco de serviço, estuda, faz a prova bonita. Tem gente que sabe faz o quê? Vai lá e só faz as questões que ele quer. Ele vai lá, tem 20 questões, eu preciso tirar 3. Ele vai lá e faz só o número de questões exatas. Erra uma delas, já fica na mão do conselho de classe. Beleza? Não deixem para os outros decidir o teu futuro. Faz por ti. Até porque quando é aprovado em conselho, vai na ata, né? Que a pessoa foi aprovada em conselho, que ela não conseguiu nota. Isso, de certa forma, mancha teu currículo. Também tem mais essa.